Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Matos e nós vamos ver nesse encontro duas legislações. A primeira e principal, meu motivo de estar aqui com vocês hoje, é ministrar a aula em cima da legislação 12.153, a legislação que criou os juizados fazendários. O meu objetivo, o meu tipo de trabalho é legislação. Não tem como fugir da leitura da legislação. Então, eu faço a leitura da lei, eu mandei aqui para o curso 4 arquivos, 2 de exercícios e 2 de legislações. Faço a leitura, peço para vocês sublinharem, destacar, focar, presta atenção nisso, isso é o que cai na prova. E aí, depois de vermos determinada quantidade de lei, a gente faz exercício. Lei, exercício. Lei, exercício. Que é para focar e vocês prestarem atenção quando estiverem estudando em casa, na quantidade de questões que a gente vai ver, qual é o foco do concurso, o que eles mais pedem, aonde eu tenho que tomar mais atenção e cuidado. A segunda legislação que a gente vai ver, e aí eu estava comentando com a Raquel, falando com o pessoal, eu vou ministrar ela para vocês a nível de brinde. Eu vou passar para vocês uma parte da 9.099. Vou trabalhar com vocês a parte civil. Vocês depois vão ter um professor fera na 9.099 que vai pegar direto penal, criminal com vocês. Mas o meu foco é a 12.000. Então, o que sobrar de tempo, eu vou trabalhar na 9.099. Também no mesmo esquema. Lei, exercício. Lei, exercício. Se der tempo, e a gente já tem essa receita de outras turmas, se der tempo, eu fecho toda a 9.099. Se não der tempo, e se vocês olharem os dois arquivos de lei, o da 12.153, a legislação está completa. A da 9.099, eu tirei vários artigos dali. E paro na parte civil. Por quê? Primeiro, que é o que eu vou ministrar, e segundo, eu vou focar o que costuma cair em questões de concurso. Não deu tempo de passar toda a legislação, as últimas vezes deu tempo direitinho. Não deu tempo, está ali o caderno de exercícios, e eu passo o gabarito para vocês, e já vão estar com as leis que vão cair nas questões para vocês treinarem posteriormente. Tranquilo? Como que eu atuo em aula? Eu falo igual papagaio. Falo, exercício, falo, exercício. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, a menor dúvida que seja, e aí deixa eu botar o microfone aqui igual o Silvio Santos, eu entendo o seguinte, eu entendo o seguinte, estudo é uma corrente. Se eu ficar com dúvida, o elo abriu. A matéria vai embora e eu fiquei aqui para trás parado. Então, não fiquem com dúvidas. A menor dúvida que tiver, me pergunta. E aí eu tento esclarecer e a gente segue. Estou falando, ficou com dúvida, levanta o braço, joga o sapato, grita, xinga, e aí eu paro para explicar. Temos 4 horas de aula. Quem estiver assistindo isso aí, você que vai assistir na internet, misericórdia. A gente vai fazer 2 horas mais ou menos direto. Eu paro para recreio, intervalo. Quem está aqui presencialmente vai para o recreio, vai merendar, vai no banheiro, fala mal de mim lá fora e depois volta. Quem estiver em casa na dona internet vai dando os pausas, dorme, tira um cochilo, volta, vê a novela, vê o futebol, volta. É mais tranquilo quem está na dona internet assistindo a aula. Mas aqui vamos trabalhar com 2 horas de aula, 10 minutinhos de intervalo, de recreio, e depois a gente continua até as 10 da noite. Bom, basicamente seria isso o que eu teria a passar para vocês. Eu começo agora com a legislação. A 12.153, e aí está lá, Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009... 22 de dezembro de 2009. Gente, 22 de dezembro. Quando que é o Natal?
De 24 para 25, 22 de dezembro, o pessoal já está na correria louca do shopping para comprar o presente que esqueceu. O cara me faz uma lei, me promulga no dia 22 de dezembro. Para tudo, isso aqui é presente de Natal, né? A véspera do Natal, misericórdia. Então dispõe sobre os juizados especiais da fazenda pública no âmbito dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. O presidente da República faça saber que o Congresso, pereré, pão duro, pururu, parará, e aí começa a lei. Artigo 1º. Os juizados especiais da Fazenda Pública, órgãos da Justiça Comum e integrantes do sistema dos juizados especiais serão criados pela, sublinha lá, União. Então o governo federal vai criar o seu juizado especial fazendário. Do Distrito Federal, Brasília. Nos territórios, que a gente não tem mais, e pelos estados, sublinha estados. Ué, peraí, União, Distrito Federal, estado, território, e os municípios não vão ter tribunal de juizado, não? Por que os municípios não têm tribunal? Perfeito, porque não tem poder judiciário a nível municipal. E aí fica uma dica já de direito constitucional. Ao brinde, ao brinde. Boa noite. Ao brinde. Eu tenho Constituição Federal, eu tenho Constituição Estadual, mas o município não tem Constituição, ele tem uma tal de lei orgânica. Por que ele tem lei orgânica e não Constituição? Justamente por isso, porque não existe um judiciário municipal. Porque o nosso sistema de governo é distribuído em 3 esferas de poder: legislativo, executivo e judiciário. Eu tenho executivo, legislativo e judiciário na União, no Estado, mas no município eu não tenho judiciário. Então, por isso que as constituições dos municípios não se chamam constituições, se chamam leis orgânicas. Olha o brinde de aula, olha o brinde. Por isso que ele não fala de município aqui no artigo 1º. E essa bagaça desse juizado serve para quê? E aí tá lá em negrito. Tá em negrito aí na apostilinha de vocês, não tá? Serve para quê? Primeira palavrinha, leiam para mim. Ih, não, tá feio. Vamos lá. Todo mundo junto. The Voice, vamos lá. The Voice, Sejures. 1, 2, 3 e já. Conciliação. Serve para quê também? Ih, gente, com força. Vamos lá, vamos lá. Segunda palavrinha. Então o juizado ele vai fazer todo o serviço da justiça. É conciliar, é processar, é julgar e executar. Executar o quê? A sentença que o magistrado proferir, nas causas de sua competência. Parágrafo único. O sistema dos juizados especiais dos estados e do Distrito Federal é formado pelos, sublinha lá, juizados especiais cíveis. Sublinha lá, juizados especiais criminais. Sublinha lá, juizados especiais da Fazenda Pública. Então, nos estados, no Distrito Federal, nós teremos esses 3 tipos de juizados: cível, criminal e Fazenda Pública. E aí a gente já engrena no primeiro exercício para começar a brincar. Quem tiver com caderno de exercício, leia, faça. Quem não tiver, olha para a tela, vê se dá para enxergar. E aí vamos tentar fazer. De quem é a competência para criar os juizados? Letra E. Então, estados e da União. Então, essa é a competência para se criar os juizados. E aí a gente vai agora para o artigo 2º. O artigo 2º diz: é de, sublinha lá, competência dos juizados especiais da Fazenda Pública, sublinha lá, processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal e dos territórios e dos municípios. Está em negrito, até o valor de quanto? 60 salários mínimos. Doutor advogado, minha causa é de 60 salários mínimos e 1 centavo. Pode? Não. É até 60 salários mínimos. Tem um limite. Doutor, no curso do processo a causa vai ficar maior. E aí? E aí passa a régua. Se deu entrada no processo, diz que o limite é 60. Ah, mas deu 180 mil. Vou levar? Não, vai levar o limite. E eu tenho um caso concreto assim, que é desesperador. Processo do INSS, a gente joga para o juizado, o cliente falou que trabalhou tanto tempo, 10 anos, agora faltava 10 anos, aí manda fazer o cálculo, aí o INSS traz a planilha, o INSS não esqueceu de 10 anos não, o INSS esqueceu de 15 anos do cálculo dele. Ele tinha um trabalho na rural, que nem ele lembrava disso quando ele tinha 14 anos, e aí a causa dele foi para 180 mil reais. E aí faz o quê? 60 salários mínimos. Na época era 800 e pouco salário mínimo. E agora, doutor? E os 180 mil? Agora perdeu, né? A gente não sabia, nem você sabia, nem você lembrava. Por quê? O limite vai ser 60 salários mínimos. Parágrafo 1º. Quem está na internet se afasta do computador. Por quê? Quem está vendo pelo celular, tira o fone do ouvido. Parágrafo 1º. Não se incluem na competência. Sublinha competência. Não se incluem na competência do juizado especial da Fazenda Pública. O que não é julgado? Inciso 1. As ações de, sublinha lá, mandado de segurança. Sublinha lá, de desapropriação. Sublinha lá, divisão e demarcação. Sublinha lá, populares. O que é populares? Ações populares. Sublinha lá, por improbidade administrativa. Também não julga, sublinha lá, execuções fiscais. E as demandas sobre direitos ou interesses, sublinha, difusos e coletivos. O JEF também, já estamos na gíria, o Jefinho, o JEF também não julga, também não é da competência dele. As causas sobre, sublinha, bens imóveis dos estados, do Distrito Federal, territórios e municípios, os bens imóveis das autarquias e fundações públicas, a eles, sublinha, vinculados. Vinculados a quem? Aos estados, ao município. Inciso 3. O nosso JEF também não julga, não tem a ver com ele. As causas que tenham como objeto a, sublinha. Isso aqui a gente vai ver, é uma festa em prova de concurso público. Não julga impugnação da pena de demissão. Até fui mandado embora lá da repartição, não sei o que, vou entrar com ação. O único lugar que eu não vou entrar com ação é onde? No JEF. Pode entrar até na vara do trabalho, na vara que no raio que o parta. Mas JEF eu sei que eu não vou entrar. Imposto a servidores públicos civis ou, olha outro pulo do gato, sublinha lá, sanções disciplinares aplicadas a, sublinha, militares.
Doutor, eu sou fuzileiro da Cavalaria Aérea do Exército Marítimo do Brasil e o meu comandante me botou preso no quartel no fim de semana porque eu comi o bombom dele. Ele é um autoritário, quero mover alguma coisa contra ele. Você pode mover o que você quiser, menos no Jeff. O que você quiser mover, você move, menos no Jeff. Parágrafo 2º. Quando a pretensão versar sobre, sublinha, obrigações vincendas, ou seja, aquelas que ainda vão vencer, para fins de competência do juizado especial, a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput. Qual é o valor que está lá no caput? 60 salários mínimos. Então vamos mover uma ação. Se eu tenho para receber ou para pagar R$1.000 por mês de um aluguel, de uma compra, de um raio que o parta que o seja, e eu já estou brigando, vou brigar com uma coisa de 2 anos. Opa, peraí. R$1.000 por mês, 2 anos, 1.000 vezes 24, R$24.000. Cabe, Jeff? Beleza, não passou dos 60 salários mínimos. Mas olha só esse processo aí, doutor, está quase 5 anos fazendo. Opa, quase 5 anos fazendo? Então vamos lá, fazer as contas. 12, 5 anos vezes 12 dá 60. R$1.000 por mês, 60 vezes 1.000, 60 mil. Tá no limite, tá no limite. Vou poder botar as parcelas que ainda vão vencer? Não. Vou poder cobrar juros, multa, correção? Não. Aí vale a pena entrar? Não vale, vai para a justiça comum. Então é assim que a gente tem que pensar e fazer a conta. Qual é o limite? 60. Então as parcelas que vão vencer ainda, eu posso botar? Posso. As que venceram, posso botar? Posso. Mas esse arranjo, esse somatório não pode passar de 60 na hora que eu distribuir a minha ação. Tranquilo até aqui? Então, exercício no quadro. Ou na apostila impressa. Vamos lá para mais uma. Professor, mas o que isso tem a ver com o artigo 2º? Só uma delas. E por que eu coloco essa questão aqui? Para que vocês percebam, ao final da nossa aula, como é que é diferente eu fazer uma questão depois que eu tenho o conhecimento. Aqui a gente só viu um tema. Os outros ainda vou passar por esses artigos de lei. Então você fica, é o pensamento que eu tenho que ter, estudar, eu pego o livro e estudo em casa. É fácil, é lei, é só ler. Mas aí vocês começam a ver o diferencial e o porquê de frequentar uma aula e assistir uma aula. Você tem um estudo direcionado para aquele tipo de questão e para o foco. Alguém se arrisca em marcar alguma letra aí? Uma eu sei que eu não vou marcar nunca, porque a gente já viu que não bate. O que a gente chutaria aí na múltipla escolha? A resposta correta é a letra C de casa. Eu trago ela justamente para a gente ter essa ideia. É um choque. Cara, eu não sei nada. A gente vai ver no finalzinho desse tema como é que a gente adquire o conhecimento para fazer as questões de concurso. Tá? Então aqui é a letra C. E daqui a pouco vocês vão ver que todas essas A, B, C, D, E, F, G, H, a gente vai ver tudo isso ao longo da nossa matéria. Mas tem mais. Artigo 2º. Outra questão. Gostei, fala de novo, essa já ficou mais fácil. Não é que ela ficou mais fácil, é que a gente já leu a lei, já entendeu, já fiz a minha palhaçada, a minha papagaiada, fixou o conhecimento, já se torna mais tranquila. E aí a gente marcaria qual letra? Letra E. Viu como é fácil? Não, não é fácil. Eu tenho conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, tudo se torna mais tranquilo, ou pelo menos ao máximo. Outra do artigo 2º. E aí, vamos com qual letra? Letra C de casa. Agora tá fácil. Não, eu tenho conhecimento. Isso é importante, é esse foco que a gente tem que ter quando vai estudar uma prova de concurso que é enxurrada de legislação.
Outra do artigo 2º. Opa, já está vendo qual é o peso das questões, né? E aí, o que a gente marca? B de bola? B de bola? Beleza. Artigo 2 de novo. Olha o peso da quantidade de questões. Olha onde é que a gente vai ter que começar a focar o estudo. E aí é uma situação que vocês têm que pensar sempre para a vida de vocês que forem fazer concurso público. É pegar a banca de questões e ver qual é o maior foco das perguntas. E aí direcionar o estudo para aquele tipo de pergunta, para aquele tipo de artigo da lei. Vamos lá, mais uma. Adorei essa observação, tem que tomar esse cuidado. Qual é a letra que a gente marca? B de bola? Não. Os bens móveis. O que é um bem móvel? É o carro, é o caminhão que sai movendo. Olha a pegadinha. Olha a atenção que eu tenho que ter. São os bens o quê? Imóveis. Eu escutei um colega ali atrás falar, é o I do imóvel. É o I do imóvel. Então, além de eu focar o estudo, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou lendo. Porque passa batido. Bens móveis, bens imóveis, não, são os bens imóveis. Outra do artigo 2º. Gente, que saco! Vocês vão ver qual é o foco da banca. Hã? Da 6? Por quê? Ele fala bens móveis. São bens imóveis. E isso não inclui na competência. A competência são os bens imóveis, que ele vai julgar e processar. E não é verdade, não se inclui, não. Está errado. Não, é letra A, tira o não ali da frente. Foi falha minha. Foi falha minha. Só tirar o não. Desculpa, falha minha. Esse do Tício, dica de amigo. Dica de amigo. A gente vê muito em concurso público agora 10, 20 parágrafos de leitura. É para cansar e é para tirar o foco do estudo de vocês. Então tentem minimizar essa leitura daqui de cima. Vai nela. Tício era servidor, então ele não é mais. Alguma coisa aconteceu. E aí, qual letra que a gente marca? Letra E. Demissão vai para a justiça comum, não é juizado. E por que vai para a justiça comum e não juizado, independente do valor? Alguém tem uma ideia? Porque eu provavelmente vou precisar de uma perícia. Se eu precisar de perícia, esquece o juizado. É por isso que o foco nunca vai ser a demissão. Por isso que eu não vou nunca mover uma ação de demissão em juizado. Porque provavelmente em algum momento eu vou precisar de uma perícia. Ou trabalhista, ou de médica, ou de horário do raio que o parta que eu seja. Mas em algum momento vai vir uma perícia. E aí, para não prejudicar o processo, ele ter que parar e ser remetido para uma justiça comum, esse é o motivo de eu não ter, no âmbito, quando o legislador criou a norma, não colocar a questão trabalhista de demissão. Vamos continuar. Artigo 3º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, de ofício ele viu, sentiu, percebeu, ele age. Ou a requerimento das partes, deferir quaisquer, sublinha, providências cautelares e antecipatórias. Então eu posso pedir uma tutela de urgência no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Então, no juizado, eu também posso ter a tutela de urgência. Então, providências cautelares, sublinha ela lá. Antecipatórias, sublinha ela lá, que são as antecipações de tutela. Mas se eu antecipo uma tutela,
E aí é o advogado falando. A outra parte é a velha história de negativarem o meu nome. Negativou o meu nome. Antes do réu lá, quem negativou o meu nome, saber ou não da bagaça lá, eu já peço para o juiz uma tutela antecipatória para desnegativar o meu nome, positivar o meu nome de novo. E aí no curso do processo, se eu tiver certo ou errado, aperto o botão e negativa. Mas antes do réu ser citado, já tiro o meu nome da negativação. Se o réu souber, tiver acesso, e hoje as empresas têm porque é tudo processo eletrônico, principalmente o governo. Se o governo souber, peraí, ele está pedindo uma tutela antecipada aqui, ele não quer que eu passe a estrada nessa rua, ele não quer que eu asfalte, ele não quer que eu faça o saneamento, pedir uma tutela porque vai espantar o urubu real, do raio que o parta, do não sei o que, os passarinhos não vão cantar, do não sei o que lá. O ente público, assim como nós, cidadãos comuns, na tutela de urgência, e isso tem caído muito em prova, na tutela de urgência, eu tenho um remédio constitucional, eu tenho uma forma de cancelar esta tutela. Porque na regra do jogo eu entro com a tutela, o réu é intimado, o réu vai apresentar a contestação e lá na contestação é que o juiz vai ver se está certo ou não. Mas, gente, o processo às vezes leva 6 meses. Imagina eu parar uma obra por 6 meses. Imagina eu parar de fazer um pagamento por 6 meses. Imagina eu entrar com uma tutela contra uma prefeitura ou um estado para não pagar um imposto. Só daqui a 6 meses ou 1 ano, quando o juiz pegar o processo, que ele vai analisar. Então, olha o prejuízo para o ente público. Então eu tenho como quebrar essa tutela. E aí é o que tem caído muito em prova. Eu tenho um recurso para fazer isso. E o nome desse recurso é agravo de instrumento. Eu vou para a segunda instância direto. Para os desembargadores. Vocês vão fazer concurso para onde? TJ, vai todo mundo trabalhar com desembargador, já vai direto lá com o desembargador, na salinha bacana, cafezinho, suquinho, sanduichinho, quando passa lá o copeiro lá, show de bola. Eu entro com um recurso. O nome técnico desse recurso é agravo de instrumento, que ele vai direto para a segunda instância. Se os desembargadores acharem que o ente público ou que o réu tem a razão, o desembargador ele quebra essa tutela. Essa tutela de urgência, e o processo volta a tramitar piamente. Eu tive um processo há uns anos atrás, e aí eu gosto de contar a historinha, porque eu acho que isso às vezes enfatiza o ensinamento. Tive um processo há uns anos atrás, que meu cliente chegou desesperado, ele era militar, ele ganhava na época 6 mil reais de salário, era uma coisa assim, isso tem tempo. A filha dele entrou com um pedido de pensão. 5 mil reais por mês, com tutela de urgência. E levou. E aí imagina se eu vou com o juiz brigar. E na tutela de urgência você tem que trazer o motivo dessa despesa. Ela botou salão de beleza, combustível para o carro, passeio, viagem com os amigos, botou tudo isso e a juiz aceitou. E aí imagina se eu vou esperar 6 meses, 1 ano, para o juiz ler aquele processo e quebrar essa tutela. Então eu tenho que entrar com uma medida mais rápida que a urgência, é o agravo. Vai lá para a segunda instância e o desembargador, opa, desliga essa tutela aí. Que é a tutela provisória, medida de urgência. Então, nunca se esqueçam disso que está escrito aqui. Se eu quiser mover a ação, eu movo. Para evitar um dano maior, eu entro com uma liminar, com uma cautelar, mas eu tenho como quebrar. Eu que estou sofrendo esta tutela, eu quebro como? Com o recurso. Qual é o nome técnico desse recurso? Agravo de instrumento. E o agravo de instrumento não é julgado aqui pelo juiz do primeira instância. Ele vai lá para os desembargadores de segunda instância, que podem confirmar a tutela ou negar. E aí o processo volta a tramitar normalmente. Dúvidas? Posso ir em frente? Então, vamos em frente com o exercício. Apertei, já está lá na tela. E aí, depois desse blá 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 todo do tio Alexandre, a gente marca qual letra? Gente, C?
que eu acabei de falar? Peraí, ninguém prestou atenção no que eu falei? O nome técnico é agravo de instrumento. Só que não tem ali agravo de instrumento. Então eu vou entrar com o quê? Com um recurso. E qual é o nome do recurso? Apelação. Mas você falou recurso, você está recurso de medida cautelar. Não existe recurso de medida cautelar. Todo recurso é uma apelação. Por que eu faço isso? Para induzir vocês ao erro e nunca mais errar esse tipo de questão. Então, se vier esse tipo de questão, ou é agravo de instrumento ou é apelação. O nome técnico do recurso é agravo de instrumento. Não existe recurso de medida cautelar. Eu entro com uma apelação. Eu vou apelar para a segunda instância. Embargo de declaração é quando você ficou com dúvida do que o juiz está falando. Recurso extraordinário é para ir para Brasília. E mandado de segurança, quando a gente quer alguma liberdade que foi tolhida. Então, aqui, meu filho, para cá. Nossa resposta é apelação. O recurso que eu entro é um recurso de apelação. Eu vou apelar à segunda instância. O nome técnico, jurídico, agravo de instrumento. Posso ir em frente? Mas, professor, tem dois que você acabou de falar agora. O que eu faço? E aí eu vou sempre o quê? Pela técnica. Qual é a resposta? Agravo de instrumento. Tem agravo de instrumento e apelação. O que eu faço? É a técnica. Agravo de instrumento. Se tivesse agravo de instrumento, apelação e recurso, agravo de instrumento. Recurso inominado é no mesmo âmbito. O recurso inominado, eu estou brigando na primeira instância e vai para uma turma recursal. Eu tive uma sentença definitiva e aí eu vou recorrer. O recurso dessa sentença definitiva é o recurso inominado, que vai para uma turma de 3 juízes julgarem. A gente vai ler isso aqui daqui a pouquinho mastigado. Mas na medida de urgência, nas cautelares, eu não brigo aqui embaixo. Eu brigo lá na segunda instância. Vai para os desembargadores. Aqui eu estou brigando entre juízes. E a gente vai ver daqui a pouquinho o meu recurso, vai para uma turma recursal. E agravo interno é o nome que eles lá inventaram lá. Então, a minha resposta vai ser agravo de instrumento. Esse aqui a gente vê daqui a pouco, que tem vários artigos ali. E aí vamos seguir. Artigo 4º. Exceto nos casos do artigo 3º, e que é o artigo 3º? É a cautelar. Somente será admitido recurso contra a sentença. Então, recurso é só contra a sentença. Está aí a explicação porque que o nome é agravo. Está aí a explicação porque o nome é agravo. Recurso é só contra sentença. Agravo de instrumento vai para a segunda instância. Beleza, garoto? Artigo 5º. Artigo 5º. Não podem... Perdão, não esquece. Artigo 5º, voltando. Podem ser partes no juizado especial da Fazenda Pública. Isso também cai a beça em prova. Quem pode ser parte? Como autores, pessoas físicas, sublinha, pessoas físicas, sublinha, microempresas, empresas de pequeno porte, sublinha empresas de pequeno porte, assim definidas pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. Professor, e o MEI pode? Por analogia pode, porque na época não tinha MEI aqui quando foi criada a legislação. E como réus,
Quem pode ser réu? Estado, Distrito Federal, território e município, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Pode ser réu a pastelaria do Zé? Pode ser o Alexandre o réu? Se é juizado especial fazendário, é contra a fazenda pública. Ah, então pode ser contra a fazenda do Leandro e Leonardo. Não, nem tem mais Leandro, um morreu, não, teve um aí que morreu. Fazenda qual é o nome daquela, também ia falar, outra que morreu também, rapaz, né, a gente vai ficando velho e só lembra de um morto. Pode ser recurso contra a fazenda do sítio do Pica-Pau. Não pode. Só pode quem? Estado, município, território. Os réus só podem ser esses entes. Só podem ser esses entes. Artigo 6º. Sim? Não fala. Não é mesmo. O único que a gente faz por analogia é o MEI. Porque quem pode mover a ação como autor? Pessoa física, microempresa e pequeno porte. E agora o MEI, que a legislação é mais moderna, a legislação de 2009. Então, autor, pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte. Como réus, os entes públicos. Artigo 6º. Quanto às, sublinha, citações e, sublinha, intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei 5.869 de 1973, o Código de Processo Civil. Gente, o Código de Processo Civil mudou em 2015. Então é o que o Código de Processo Civil fala. A intimação e a citação tem que ir lá, o carteiro mandar pelo correio, você vai lá, bate na porta lá, olha aqui, vem entregar a intimação, a citação. Só que, quem é que são os réus? Quem são os réus? Isso. Eu vou lá bater na porta do município? Eu vou bater na porta do Estado? Da União? Não. E aí, pulo do gato. Hoje, nós vivemos no mundo eletrônico. Então, como que é feita hoje a citação e a intimação? Pelo DJE, Diário de Justiça Eletrônica. Vocês vão trabalhar com isso a vida inteira de vocês depois que passarem no concurso. Então, aqui ele está falando que segue o CPC. Só que o CPC, o de 2015, já foi modificado. A intimação hoje ela é toda eletrônica. O juiz apertou o botão, vocês não são dessa época, né? Aparece já lá na tela do município, do Estado, da União, que acabou de ser intimado. O procurador já recebe logo lá o sinalzinho que está rolando um processo. Artigo 7º. Esse aqui é ótimo para o advogado. Desculpa. Boa noite. Artigo 7º. Bota um asterisco na frente dele. Setinha apontando para ele. Escreve assim: o tio Alexandre falou que é bom para o advogado. Por que que é bom para o advogado? Leiam para mim o que está em negrito. Não. Gente, vamos lá, com força. The Voice, Sejures. 1, 2, 3 e já. Não haverá. Não haverá o quê? Prazo diferenciado. Porque geralmente para o ente público é prazo em dobro. Aí tu fica, rapaz, o cara tem que responder em 15 dias. Responde em 30 dias. Tem 60 dias para responder. Responde em 120. O teu cliente te ligando todo dia. Doutor, saiu a sentença? Doutor, saiu a sentença? Doutor, saiu a sentença? Doutor, teve um andamento do processo. Em conclusão aos autos. Então, artigo 7º. Não haverá prazo diferenciado. Sublinha, prazo diferenciado. Para a prática de qualquer ato processual, pelas pessoas jurídicas de direito público,
público, inclusive a interposição de recurso. Rapaz, recurso é sempre em dobro. Podia levar 30 dias para entrar com recurso. Não, continua com os 15 dias. Devendo a citação para audiência de conciliação ser efetuada, isso aqui em qualquer juizado, com, sublinha, antecedência mínima de 30 dias. Então, se a audiência vai ser dia 22 de agosto, o ente, o réu, o raio que o parta que o seja, tem que ter sido intimado até quando? 22 de julho. Se foi intimado dia 30 de julho, estourou os 30 dias, aí tem que fazer outra intimação. Aí joga fora e corre atrás, marca outra audiência. Esse é o nosso artigo 7º. E agora vamos para o artigo 8º. Os, sublinha lá, representantes judiciais dos réus. Quem é o representante judicial do réu? É o advogado. No caso dos entes, são os procuradores, o advogado-geral da União. Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão, sublinha, conciliar, sublinha, transigir ou, sublinha, desistir nos processos da competência dos juizados especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da federação. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que na audiência eu posso encerrar o processo com um acordo, com uma transação, uma troca. Eu aceito, realmente, a gente errou, a gente vai fazer uma nota pública pedindo desculpas. Então, é o que ele está me dizendo aqui. Na audiência, o representante do ente pode fazer a transação, pode fazer o acordo, a negociação, a bagaça que seja, para acabar logo com o processo de uma vez. Porque a ideia de você ter um juizado, principalmente, é que ele seja célere, que ele seja rápido. É pequena causa, é pequeno valor. Para que eu vou ficar a vida inteira murrinhando lá no nheco-nheco, leco-leco, mimimi, papapá, mimimi? Não vai. Resolve logo isso de uma vez. Por isso que na audiência, não sei se algum de vocês já foi alguma vez na vida numa audiência de juizado, a primeira coisa que o juiz leigo lá, o juiz, quem quer que seja lá presidindo, fala: tem acordo? Vocês querem fazer acordo? Olha, o acordo é importante, faz logo um acordo, acaba com isso aqui, acaba com esse processo aqui, não vai dar trabalho para essa garotada que acabou de passar aqui no concurso aqui, ficar transcrevendo, já passaram, vai lá. Então, a ideia é essa. E é o que ele está me dizendo ali. E aí, vamos brincar de exercício. E aí, o que a gente vai chutar? Não é chutar, vai marcar com consciência. O que a gente marca? Letra A. E aí já está percebendo que a gente já leu questões lá daquela segunda que vocês não tinham visto nada ainda? Está vendo como é que a mensagem vai sendo passada aos poucos, a gente vai consolidando o conhecimento? Artigo 2º e artigo 7º, que a gente já leu. Mais um exercício, vai lá. E aí, o que a gente marcou? D de danou-se. Ih, ficou errado aqui. É letra D, tá? Mas é D mesmo. Eu errei ali o alvo. Outra. Eu cheguei até o 11? Não, né? Não. Cheguei até o 11? Não. Fui no 8, né? Artigo 9º. A entidade ré deverá fornecer ao juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a, sublinha, porque isto é importantíssimo. E vocês, como assessores do juiz, servidor, presidente, dono do cartório da vara, sublinha lá, apresentando-a, sublinha, até a instalação da audiência de conciliação.
Então, o réu, que pode ser Estado, município, autarquia, ela tem que fornecer a documentação que disponha para aquela causa até a audiência de conciliação. E o que é importante nessa situação aqui? Se eu estou acusando o ente de alguma coisa, ele vai se defender. Ele vai se defender com provas, não é com blá blá blá. Então, se até a audiência o ente não traz as provas, o que já fica firmado na cabeça do juiz? Se não tem prova, o autor está com a razão. E aí vocês vão apertar lá o botãozinho verde para sinalizar para o magistrado para dar sentença de mérito para o réu, para o autor. Quando vocês chegarem lá, vocês vão entender isso. Lembra disso do tio Alexandre? Um dia vocês vão entender lá. Artigo 10º. Para efetuar o exame técnico necessário à, sublinha, conciliação ou ao, sublinha, julgamento da causa, o juiz nomeará, sublinha, pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 dias, sublinha 5 dias, antes da audiência. Mas peraí, Alexandre, você acabou de falar ali atrás que não tem perícia, não tem prova pericial. Não, a gente não está falando de perícia nem de prova pericial. Ele está dizendo que para fazer um exame técnico necessário para conciliação, para o acordo, o juiz vai chamar alguma pessoa habilitada, que não precisa ser um perito. Pode ser, a cama quebrou. Quebrou, vou precisar de um engenheiro de... Não, cama quebrou porque o colchão afundou. Qual é o colchão? É D33. Qual é o peso do autor que comprou o colchão? Ele pesa 220 quilos. D33 aguenta até 90 quilos. Cara, como é que ele sabe disso? É porque tem uns processos assim de consumidor. Então, D33 até 90 quilos. Caboclo com 200 quilos vai deitar no colchão. O que vai acontecer com o colchão? Vai virar um biscoito de maisena. Acabou o colchão. Então, precisa ser um perito para dizer isso? Não. Precisa ser alguém que tenha o conhecimento técnico necessário para dar a informação. Aqui no hotel, a construtora fez aqui um prédio para virar hotel. São 500 apartamentos o hotel. E botou uma caixa d'água de 500 litros. Gente, uma caixa d'água de 500 litros para um hotel de 500 quartos, cada um consome 1 litro de água. Imagina o banho, para tomar banho com 1 litrinho de água. Nem de garrafa dá tempo. Então eu preciso de um perito, de um engenheiro. Eu falei isso aqui, 2, 3 já me olharam querendo rir. Preciso ser um engenheiro para saber disso? Não. Eu preciso ter um mínimo de um conhecimento técnico. Então vejam, a prova pericial, ela não vai existir. Mas um laudo técnico, uma informação técnica, caso o juiz necessite, ele vai trazer para cá. E aí, qual é o prazo que vocês sublinharam? 5 dias. E não entregou antes de 5 dias, o que vocês acham que acontece? Tem que ser na lata. Pá! Não chegou em 5 dias, o que acontece? Remarca a audiência. Remarca a audiência. Tranquilo, gente? 11ª. Nas causas de que trata esta lei, leiam para mim o que está em negrito. Não haverá o quê? Sublinha, reexame necessário. O que é reexame necessário? Quem está com a apostila aí, ali embaixo está escrito assim, atenção, não está escrito atenção? Mas não tem nada escrito na atenção, né? Então, por isso que vale a pena vir para a aula, né? O que é essa atenção? O que é o tal do reexame necessário? Reexame necessário é uma espécie de recurso que é automático. E ele vai ser sempre encaminhado para um tribunal superior, quando tem uma decisão desfavorável para a fazenda pública, para o ente público. Isso na justiça comum. Na justiça comum, o ente federativo perdeu a causa, reexame necessário. O Tribunal Superior analisa, vai fazer uma análise. Aqui no juizado, o que está escrito?
Não haverá. Não tem que ser célere, não tem que ser rápido. Para que eu vou mandar para uma segunda instância? Se bem que aqui não tem segunda instância, tem uma turma recursal, que faz um papel de segunda instância, mas não é como no tribunal comum, que são juízes e desembargadores. E aí eu posso... tem gente que não gosta que eu fale isso, mas eu tenho esse pensamento. Eu entendo que um desembargador... ele é melhor que um juiz. Ele subiu um nível de escada. Ele está num outro patamar. O camarada, para ser desembargador, tem que conhecer demais a beça pra cacete, bom a beça o cara. Não é juiz. A nossa turma recursal, que a gente vai ver já já, ela está no mesmo nível, que quem faz a turma recursal são outros juízes. Por isso que é turma recursal, e não segunda instância. Então, esse reexame necessário, ele sempre acontece na justiça comum. O Estado, o município, a União perdeu a causa, vai para a segunda instância automaticamente para ser analisado. E aí, vamos fazer o exercíciozinho. Sem me dizer a resposta, todo mundo já fez? Sim. Então, vamos lá. Letra A. Haverá prazo diferenciado. Tem prazo diferenciado? Nem continua a ler. É assim que eu faço prova de concurso público. Nem continua a ler. Os estados, o Distrito Federal e os municípios podem ser parte no juizado especial da Fazenda Pública? Legal. Na qualidade de autores? Não, esquece. Para efetuar o exame técnico, necessária a conciliação e ao julgamento da causa, o juiz nomeará a pessoa habilitada. Beleza. Que apresentará o laudo até 15 dias? 5. As execuções fiscais não estão incluídas na competência do juizado especial da Fazenda Pública. Eu acho que isso está certo. Vamos lá. Nas causas sujeitas ao juizado especial da Fazenda Pública, nas quais a Fazenda Pública seja a parte vencida, haverá reexame necessário? Não. Então a gente fica com a letra? Todos acertaram? Estão percebendo que quanto mais eu vou entrando na lei, quanto mais eu vou lendo, mais fácil vão se tornando as questões? Por isso que lá no início eu botei aquela primeira, que se vocês prestarem atenção agora, todas elas vocês já saberiam responder. Aquela segunda questão que eu falava que era só o artigo 2, já pegou tudo isso aí. Artigo 12. O cumprimento do... sublinha, acordo. Então teve lá audiência, na conciliação, vamos fazer um acordo, beleza. Ou da sentença, não teve acordo, o juiz bateu o martelo. Com trânsito em julgado, então sublinha acordo e sublinha sentença. Com trânsito em julgado, que imponham obrigação de fazer asfalta a rua, não fazer, não pode cercar aqui o parque municipal, ou entrega de coisa certa. O correio não está entregando as minhas cartas aqui na rua porque ele diz que é área de risco. Área de risco coisa nenhuma, aqui não tem nada de área de risco. Será efetuado, sublinha, mediante ofício do juiz, a autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. Então, o que ele está me dizendo aqui? Se eu fizer um acordo lá no tribunal, e a lei é da época do papel, não é da época eletrônica, como é que eu tenho que entender? Lá na época do papel, no acordo, fez o acordo na audiência, vai ter que ter uma informação daquele acordo sendo enviada para o ente que tem que cumprir o acordo. Além do que eu vou ter ali no tribunal e da publicação. Hoje a gente vive no mundo do processo eletrônico. Isso aqui é chover no molhado, porque na hora que o juiz faz o acordo ou bate o martelo, já está lá na dona internet. Na época do papel, e vocês não devem ter pego isso, eu tinha que ter a publicação, tinha que ir para o diário oficial, uma semana para lá e para cá, aí tinha um recorte digital que fazia, tinha um recorte em papel, que recortava papelzinho, colava, mandava para o ente público, você perdeu a ação, teve um acordo. Por isso que ele diz isso aqui, que tem que enviar. Hoje eu não preciso mais enviar, eu apertei o botão, já está do lado de lá.
Mas aí, vamos fazer mais uma questão. E aí, marcamos que letra? C de casa, né? Gente, se essa letra D fosse correta, eu largava a carreira. Prazo em quádruplo, esquece. Aí vai levar 10 anos uma ação. Já leva hoje assim, né? Artigo 13. Tratando-se de, sublinha lá, obrigação de pagar quantia certa. O réu foi condenado em 10 salários mínimos. O réu foi condenado em R$1.000. O réu foi condenado em fazer 10 abdominais. Não é quantia. Abdominal não é quantia. Após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado. E o que ele fala aqui com trânsito em julgado? Eu tenho uma sentença. Se eu tive uma sentença, eu tenho até 15 dias. Se eu não gostei da sentença, eu tenho 15 dias para quê, gente? Recorrer. Se eu não recorrer, vão passar os 15 dias e o sistema hoje, que é automático, vai marcar transitou em julgado. Acabou o prazo para qualquer tipo de recurso. Eu recorri, legal, recorreu, foi para a turma recursal, teve mais um arranca-rabo lá, a turma recursal confirmou ou não confirmou, o processo voltou para a primeira instância, voltou para o juiz. E aí eu vou ter um prazo de execução, um prazo de pagamento. Esse é o prazo que a gente fala que o processo transitou em julgado. Eu não posso mais fazer nada a partir daquele prazo. Então, se eu tenho que pagar uma bagaça qualquer e teve o trânsito em julgado, vamos supor que o ente público não recorreu. Prazo máximo de 60 dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa. Lembra do papel que a gente leu ali há pouco atrás, que tinha que entregar o papel? Hoje é botão, apertou o botão é automático. Então tem até 60 dias para pagar. Independentemente de precatório, de acordo da hipótese do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal. Caceta, o que fala isso? É o pagamento de pequeno valor. Pagamento de pequeno valor, eu não preciso de precatório. Precatório é alto valor. O governo federal tem que separar, ou o governo estadual tem que separar uma parte do seu orçamento, e geralmente isso fica sempre para o ano seguinte, e para o ano seguinte, e para o ano seguinte, separar uma parte para aquele pagamento. É o precatório. Quando eu não tenho precatório, é um pequeno valor, eu vou receber um pagamento, um documento que é um RPV, de pequeno valor. É um pagamento de pequeno valor. PV, pequeno valor. Então, 60 dias para pagar esse pequeno valor. RPV, requisição de pequeno valor. Inciso 2. Mediante precatório, caso o montante da condenação, sublinha, exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. Qual é a obrigação que diz o pequeno valor? Quanto que é o pequeno valor? 60 salários mínimos. Então, se passou de 60 salários mínimos, vai para precatório. Mas, Alexandre, você acabou de falar que teve um processo seu que foi 180, que não recebeu, que não sei o quê. Mas é o que ele está me dizendo aqui? E o que eu tenho que entender? Quanto que é o salário mínimo hoje? R$ 1.500. 60 salários mínimos, 60 vezes 1.500 vai dar quanto? Vai dar R$80 mil, tá? Estou chutando aqui R$80 mil. Só que não saiu o pagamento esse ano, aí vai reajustar, aí o salário mínimo passou para R$ 2.800. R$3.000 o salário mínimo. Só que a correção, o reajuste, vai botar esses 60 lá para cima. Aí eu não vou receber por um RPV, eu vou receber por um precatório.
precatório de baixo valor, não é um precatório de uma fortuna, mas aqueles 60 salários mínimos, que daria 60 mil reais, 80 mil reais, aumentou o salário mínimo, passou para 200 mil reais. Quando eu pegar o reajuste, vai passar desse valor dos salários mínimos, dos 60 salários mínimos. Aí eu vou ter um precatório, porque ele excedeu esses 60 salários mínimos. Deu para entender o que eu falei? Tem certeza que advogado não entende de jeito isso não, fica perturbando. Mas é. É porque reajustou, filhão. 2 eu acabei de falar. Parágrafo 1º. Desatendida, sublinha, desatendida a requisição judicial, o município de Nova Iguaçu, paga aí. O Estado do Rio, paga. União, paga. E eles não pagaram. O juiz imediatamente determinará sublinha o que já está em negrito, sequestro do numerário, suficiente ao cumprimento da decisão. Sublinha, dispensada a audiência da Fazenda Pública. Ou seja, município, estado, União tem que pagar até aqui. Não tinha lá o trânsito em julgado, que a gente acabou de ver? Trânsito em julgado, tem que pagar. Passou do prazo e não pagou, sequestra os bens, aperta o botão e trava o dinheiro lá do ente público. E aí eu falei aqui uma coisa que é para vocês fixarem isso na cabeça. Que a lei diz, cadê? Cadê da Fazenda Pública que eu acabei de ler aqui? Pedi para vocês sublinharem. Dispensada. Sublinharam dispensada? Por quê? Porque na Justiça Comum tem que chamar a Fazenda Pública. E aí leva mais 10 mil anos o processo para ela se pronunciar. Claro, juizado tem que ser rápido, tem que ser célere. Então já pega o dinheiro do ente público. Parágrafo 2º. As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatórios terão como, sublinha, limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da federação. Aí sublinha tudo isso aí, ó, estabelecido na lei do respectivo ente da federação. O meu município de Nova Iguaçu é um município de médio para grande porte. Rio de Janeiro é grande porte. São Paulo é um município de grande porte. Belo Horizonte é um município de grande porte. Queimados é um município de pequeno porte. Varre e Sai, lá no norte fluminense, pequeno porte. Então, o que ele está me dizendo aqui? Cada ente vai ter um limite de pagamento. O que Nova Iguaçu arrecada de imposto, que é de onde vem o dinheiro para esses pagamentos, é diferente do Rio, que é diferente de Queimados, que é diferente de Belford Roxo, que é diferente de Niterói, que vai ser diferente de Saquarema, de Cabo Frio, Búzios. Cada um vai ter um limite de pagamento para não estourar o caixa. E aí é o que ele está me dizendo. Cada ente da federação vai ter uma lei que diz que limite é esse. Então, até que se dê publicidade dessas leis, que está aí no parágrafo 2º, vou inventar uma coisa doida. Eu movi um processo, sou aqui de Nova Iguaçu, e me mudei para Manaus. A minha empresa me transferiu para Manaus. E aí eu movo uma ação contra o município de Nova Iguaçu. Provavelmente o juiz do TJ, do Rio, sabe qual é o limite de Nova Iguaçu. Mas o cara lá de Manaus deve nem saber que existe um município chamado Nova Iguaçu. Então, o que ele está me falando aqui, cada município, cada ente, o Estado, tem que publicar qual é o limite dele. Porque os juízes do Brasil afora não vão saber. Então, o que ele está me dizendo aqui é isso. Até que se dê publicidade, até que todo mundo saiba qual é o limite. Inciso 1. 40 salários mínimos para Estado e Distrito Federal. Qual é o limite para município? 30 salários mínimos.
Hoje, o entendimento do STF é de que seja 60 salários mínimos para todo mundo. Tá? Mas na lei fala município 30, estado e distrito federal 40 salários mínimos. Parágrafo 4º, asterisco nele, setinha apontando para ele para chamar atenção. São, sublinha lá, vedados, é proibido o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça em parte, na forma estabelecida do inciso 1. O inciso 1 é o prazo de 60 dias. E em parte mediante expedição de precatório, bem como a expedição do precatório complementar ou suplementar. O que ele está me dizendo aqui? Olha só, seu Alexandre, você ganhou o processo, mas eu não estou com dinheiro em caixa não. Então, olha só, eu te pago uma parte agora e vou emitir um precatório para lá para frente. Não pode. O que ele está dizendo? Não pode parcelar. Não pode quebrar esse pagamento. Se é para pagar, tem que pagar de uma vez só. Não pode ficar enrolando. Parágrafo 5º. Se o valor da execução, sublinha, ultrapassar o estabelecido para pagamento, independentemente do precatório, e aí vejam, e aí a gente olha ali para cima no inciso 1 e 2, que é o limite de 40 salários mínimos e de 30 salários mínimos, e que hoje o STF entende que são 60 salários mínimos, mas a lei 30 e 40. Então, se o valor de execução ultrapassar esse pagamento, independentemente do precatório, o pagamento se fará sempre por meio do, sublinha, precatório. Sendo, sublinha, facultada a parte exequente, no caso o autor, a, sublinha lá, renúncia ao crédito do valor excedente. Ó, seu Alexandre, você ganhou o processo aqui, eu tenho limite de pagar aqui 40 salários mínimos, mas você ganhou 65. 65 vai ter que receber como? 60 esquece os 5. Tem que renunciar. Ó, você ganhou, que a gente viu aqui, ó, mas deu 180 salários mínimos. O que você faz? Se mata. Ficou um ano o cliente me ligando e chorando. Poxa, doutor, por que não entrou na justiça comum? Poxa, doutor, por que não entrou na justiça comum? Eu não sou adivinho. Se você não sabia que você tinha trabalhado numa fazenda e esqueceu, como é que eu vou saber disso? Se eu soubesse, tinha entrado para a justiça comum e feito prova pericial do cacete de asa 4. Mas não sabia. Fica nos 60 salários mínimos aí, não tem como ser diferente. Olha só, o que é facultado? Eu posso optar, mas aí eu vou ficar esperando entrar numa fila de pagamento para esse valor que passou dos 60 salários mínimos, até o ente ter aquele dinheiro para me pagar. Sabe quando que ele vai me pagar? Então, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. E aí eu falo agora como advogado e a experiência de vida. A gente teve em 2020, 2021, uma pandemia. O mundo virou de cabeça para baixo. Muitas coisas que a gente pensava, eu pelo menos que eu pensava, que eu entendia, que eu imaginava, eu deixei de pensar e entender. A minha vida pode acabar amanhã. Eu tive muito amigo que bateu as botas, do nada, gente nova, doutor, 60, vou brigar por mais 5, ficar mais 10 anos na justiça, 100 anos na justiça, fecha a conta, vamos embora, é agora, vamos lá. Parágrafo 6º, asterisco nele. O saque do valor depositado, então ganhei a causa, o ente depositou numa conta judicial. O saque do valor depositado, sublinha,
poderá ser feito pela parte autora, pessoalmente. Então, o autor vai lá na Caixa Econômica para receber o din-din. Em qualquer agência do banco depositário, qualquer agência da Caixa. Sublinha, independentemente de alvará. Então eu não preciso de um alvará judicial assinado pelo juiz com firma reconhecida, carimbado, cuspido, xerocada, dedão, eu não preciso. Eu vou ter um papel da sentença, o juiz aperta o botão, vai para a conta judicial, eu simplesmente vou no banco, ó, vim receber isso aqui. Acabou, benção, tchau. E aí, obviamente, nós como advogados vamos do lado do cliente, de braço dado, para receber o honorário, porque já tive 2 situações assim, o cliente recebe e esquece que tinha que pagar o advogado, aí recebe o seguinte, doutor, minha conta estava negativa, não sobrou nada. Aí não tem coisa pior do que você executar o cliente num processo. Então a gente vai de braço dado com o cliente para receber na hora no boca do caixa. E ainda escuta, mas é tudo isso seu, doutor? Né? Tem uma tal de dona sucumbência, nós ganha sucumbência, né? É uma benção. Parágrafo 7º. O saque por meio de, sublinha, procurador. E quem é o procurador? É o advogado. Somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito, mediante, sublinha, procuração específica, com, sublinha, firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua procedência. Eu posso ir receber pelo meu cliente? Posso, mas olha o que eu tenho que levar para lá. Tem que levar a procuração, firma reconhecida, faz o cara crachar, eu sou eu. E aí com um detalhe, o autor que ganhou a causa, ele pode ir em qualquer agência. Leram isso aí, não leram? O advogado tem que ir na agência central do depósito. Então, geralmente, o depósito é feito na agência 001 da Caixa Econômica. Então, eu tenho que ir na agência central onde foi feito o depósito. Quando é o autor, ele não precisa ir na agência central, ele pode ir em qualquer agência de bairro. E existe hoje um projeto para que até nas lotéricas eu consiga fazer esse saque. Espero que isso nunca passe, porque senão imagina a insegurança. Você ganhei um processo de 10 mil reais, vou ali na lotérica receber. A bandidagem vai adorar, né? Vai ter ponto de assalto em tudo quanto é esquina, em tudo quanto é lotérica. Vai para o banco e recebe no banco. Tranquilo até aqui? Então, e não, ainda vai o 16. 14. Os juizados especiais da Fazenda Pública serão implantados pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Parágrafo único. Poderão ser instalados juizados especiais, sublinha, adjuntos, cabendo ao tribunal designar a vara onde funcionará. Ou seja, o TJ do Rio, boa noite, o TJ do Rio vai escolher um lugar para construir lá um prédio, meter todo mundo lá dentro. Mas pode ser que tenha ente da federação que não tem recurso para isso. Construir um prédio só para um juizado, quantas varas vão ter? Vai ter uma vara só? Construir um prédio para ter uma vara só? Então, parágrafo único. Pode ser instalado no prédio do TJ. Ali vai ali no fórum ali de Nova Iguaçu, instala ali do lado, na portinholazinha do lado, embaixo na garagem, tem ali a tampa do bueiro, vai ali pelo bueiro, ali embaixo vai ser o juizado, é um alpendrezinho, faz um puxadinho, sobe uma laje, não tem dinheiro para construir um prédio, então faz um arranjo qualquer. É o que ele está me dizendo aqui. Artigo 15º. Sublinha, serão designados na forma da legislação dos estados e do Distrito Federal, sublinha, conciliadores e, sublinha, juízes leigos,
dos jefes, observadas as atribuições previstas nos artigos 22, 37, 40 da 9.099 de 95, que a gente vai tentar dar uma olhada hoje ainda. Parágrafo 1º, asterisco nele, setinha apontando. Quem tiver em casa sobrando lâmpada de Natal, bota aí em volta piscando, para chamar a atenção, porque isso cai pá dedéu demais a beça em prova. Parágrafo 1º. Os conciliadores e juízes leigos são, sublinha, auxiliares da justiça. Recrutados os primeiros. Quem são os primeiros? Os conciliadores. Sublinha, preferentemente entre os, sublinha, bacharéis de direito. Tem que ser formado em direito. Tem não, preferencialmente ser formado em direito. E os segundos, quem são os segundos? Entre, sublinha, advogados com mais de 2 anos de experiência. Então, para ser conciliador, o ideal é que tenha feito faculdade de Direito e não passou ainda na prova da OAB. Então, eu terminei a minha faculdade ontem, dia 21, hoje, dia 22, eu já posso ser. Agora, isso para quem? Para conciliador. Para auxiliar, já tem que estar formado pelo menos há 2 anos. E tem que ser advogado. Perdão, tem que estar formado há 2 anos? Não, minto. Tem que já estar formado, tem que ser advogado há pelo menos 2 anos. Tem que ter carteirinha da OAB pelo menos há 2 anos. Parágrafo 2º. Os juízes leigos ficarão, asterisco, sublinha, pinta, impedidos de exercer a advocacia perante todos os juizados especiais da Fazenda Pública, instalados em território nacional. Então, tu não pode mover ação contra nenhum juizado, em nenhum juizado, enquanto no, sublinha, desempenho das suas funções. Então, enquanto estiver trabalhando lá com esse cargo maravilhoso de juiz leigo, não pode militar na fazenda, no juizado. Artigo 16. Cabe ao conciliador, sob a, sublinha, supervisão do juiz, conduzir a audiência de conciliação. Então, a lei está dizendo, o juiz tem que estar supervisionando. Supervisionar é o quê? É estar do lado. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, vai fazer a audiência sozinha. E está gravando, ferrou. Vai tocar, o cartório é teu, meu filho, o tribunal é teu. Parágrafo 1º, sublinha, poderá, sublinha, poderá não é deverá, poderá o conciliador, para fins de encaminhamento da composição amigável, sublinha, ouvir. Então, veja, não é uma obrigação. Poderá ouvir partes e testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia. Já estive em audiência que a pessoa gritava do lado de fora que queria porque queria entrar e falar com o juiz e explicar para o juiz. O juiz não, no caso era o conciliador. Mas eu quero entrar, eu tenho que me escutar. Não vai. Deverá? O que está logo para a palavra que está escrito? Deverá? Poderá. Então escuta se quiser. E muitas vezes você lendo a peça processual, você já percebe se a pessoa tem razão ou não, pelas provas que ele traz, pelos elementos que ele traz, se ele tem razão ou não. Meu nome foi negativado, está aqui o Serasa, meu nome do Serasa. Está aqui dizendo a casa XPTO que eu comprei uma televisão, não comprei nunca nada lá.
Cadê a nota fiscal de compra? Não tem? Nunca comprei? Como é que ele está dizendo que eu comprei, não paguei e me negativou? Eu vou precisar de audiência para um negócio desse? Vou perder tempo com uma audiência? Não vou. Parágrafo 2º. Não obtida a, sublinha, conciliação. Tem acordo? Vamos conciliar? Não, não tem. Caberá ao juiz presidir a, sublinha, instrução, que é a chamada audiência de instrução e julgamento. É onde as partes entram para o juiz analisar melhor. Presidir a instrução, sublinha instrução do processo, sublinha podendo dispensar novos depoimentos, se entender suficientes para o julgamento da causa os esclarecimentos já constantes nos autos, e não houver impugnação das partes. Então eu trago lá o papel do Serasa, que meu nome foi negativado, a casa XPTO diz que eu comprei uma geladeira lá e nunca comprei. Cadê a nota fiscal? Na contestação ele não traz nota fiscal. Então acabou, vou perder mais tempo para quê? Passa a régua. E aí vamos fazer essa questão aqui gigantesca. E aí, fizeram? Então, como é que eu marco essa questão? Olha aqui para o quadro. O acesso à justiça, mais propriamente, blá, 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 justo, perdi tempo, lembro disso aqui. Fonte, Bebac, pegou, ó, dica de quem dá aula de concurso público desde 1992. Pegou uma bagaça dessa grande com fonte, pula, vambora, lê qual é a pergunta. Você vê que isso aqui é só para encher o saco, é para perder tempo, é para te cansar. Isso é para te cansar. Eu tenho uns vídeos no YouTube, é o jabá. Dicas para passar em concurso público. Tá lá, Alexandre M. Matos, eu tenho um canal no YouTube. Dá uma olhada depois, fim de semana, para se divertir, para rir. São 5 dicas. Segue aquelas dicas ali e vai fazer a prova de concurso. Porque isso é para derrubar o candidato. É para te cansar. É para te encher o saco. Meia hora de prova, tu já tá de saco cheio, eu quero ir embora. Que coisa chata. Então, blá, 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 assinar a alternativa correta. No foro onde estiver instalado o juizado da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. E é absoluta, é residual e não me lembro do artigo 2º. Então, vamos ver outro. O conciliador, ainda que sob supervisão do juiz, não pode conduzir a audiência? Errou. Inclui na competência do juizado especial da Fazenda as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão. Dançou. É de competência do juizado para conciliar e julgar causas civis de interesse do Estado, do Distrito Federal, dos territórios, até o valor de 40 salários mínimos, até 60. A Fazenda Pública gozará de prazo em dobro. Então, o que eu faço? Letra A. É assim que eu marco questão. Estou na dúvida, vamos ler as outras. Vamos ver com calma as outras, e aí a gente fica com a letra A mesmo, que está lá no artigo 2º. Artigo 17. As turmas recursais do sistema dos juizados especiais são, sublinha lá, compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição. Então vejam, na justiça comum, se eu perder uma causa e recorrer, quem vai... Ih, eu saí da tela, peraí, tem que ficar... Tá aqui, voltei. Na justiça comum, se eu perder a causa e recorrer, quem vai ler o meu recurso é um desembargador. Aqui, se eu perder a causa e recorrer, quem vai ler o meu processo não é um desembargador, é um juiz do primeiro grau. Na forma da legislação dos estados, do Distrito Federal, com mandato de, sublinha lá, 2 anos. O desembargador virou desembargador, vai ficar até os 75 anos de idade. Vai ficar a vida inteira lá como desembargador. O juiz da 2ª instância, da turma recursal, ele fica por 2 anos. E integradas preferencialmente por juízes do sistema do juizado especial.
Parágrafo 1º. A designação dos juízes das turmas recursais obedecerá aos critérios de, sublinha, antiguidade e merecimento. Então, quem vai ser da turma recursal? O mais antigo, o que julga melhor, mais rápido, mais bonitinho, mais bacana, mais rico. Não. Só vai quem tem melhor eficiência. Por 2 anos, depois, acabou a benção, tchau. Ah, pode ser de novo? Pode, depois da rotatividade de todo o tribunal. Parágrafo 2º. Não será permitida a, sublinha, recondução. Ué, mas você acabou de falar que ele pode voltar? Palavrinha mágica de concurso público, que está em negrito. O que está em negrito? Então, pegou qualquer lei, vai estudar uma lei qualquer. Dica de concurseiro. Apareceu as palavras salvo, exceto, pinta, sublinha, chama atenção, porque isso geralmente é questão de prova. Então, ele nunca vai poder ser reconduzido, salvo quando não houver outro juiz. Então, todo mundo já foi juiz, volta a rotacionar, vai chamar ele de novo. São 50 juízes, 2 anos, 50 vezes 2, 100 anos. Então, em 100 anos, chama ele de novo, se não tiver outro juiz para fazer lá. Vamos fazer questão do 4. Todo mundo já fez? Essa questão foi fácil, média ou difícil? Fácil, né? Não foi fácil. Vocês estão com conhecimento. Aí ela se torna fácil, porque a gente já mastigou todas essas questões. E aí vocês marcaram qual letra? Letra A. Ah, é fácil. Não é fácil. É porque a gente está lendo ela aqui e eu estou direcionando o pensamento de vocês, as piadinhas que eu faço, a historinha que eu conto, vai traçando um caminho na mente de vocês para quando ler a questão, já não ter dúvida. E aí, de novo, lembra lá na segunda questão que a gente fez, que eu falava só o artigo 2º, que tinham 5, A, B, C, D e E, 5 opções. A gente só sabia talvez uma. Agora, já sabe todas elas. É assim que funciona o estudo. Se vocês quiserem posteriormente um dia estudar, é assim, pega a lei, estuda a lei, mas bota exercício do lado. Geralmente esses sites de concurso, essas coisas, eles botam lá qual é o artigo, questão comentada. Então você lê o artigo 5º, vê se tem uma questão, tem aqui do 5º. Lê o artigo e faz a questão. Artigo 7º, lê o artigo, faz a questão, porque fixa melhor o entendimento. Outra, vamos lá. E aí, todo mundo já fez? Fácil, médio ou difícil? Eu considero uma questão de médio para difícil. De médio para difícil. Mas viu como vocês olham a questão e já salta a resposta? Marcaram o quê? B de bola. Talvez há 4 anos, e será que não é? Essa aqui do pagamento por precatório, abre mão, não abre mão? Mas leu a lei, entendeu? Se torna fácil. Mas é uma questão de médio para nível alto de complexidade. Letra B de bola. Outra. E aí uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, depois em casa, se forem estudar novamente, vejam os artigos que o tio Alexandre foi botando enumerado ali em cima. Então, se você teve dúvida numa questão, eu tive dúvida na questão 15, então vê quais eram os artigos que estavam ali e dá uma lida melhor naqueles artigos. Fizeram? E aí antes de responder, pergunta, quem aqui nessa sala tem sangue frio? Ninguém tem sangue frio? O que vocês responderam? Qual é a letra? A, né? Por que eu perguntei se tem sangue frio? Sangue frio, leu a letra A, tá certo? Esquece, não lê A, B, você vai embora. Aí tem que ter muito sangue frio. Tem que confiar muito no taco. Não, deixa eu dar uma lida, quem sabe, não sei. Cara, não tem dúvida. Admite-se a atuação de juiz. Tem alguma dúvida quanto a isso? Não tem, esquece, vambora, parte para outra, vou ganhar tempo. E outra coisa, tá lá nas minhas dicas para concurso público. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, cometam 2 erros de prova de concurso público. Primeiro, leu a questão, eu tô com dúvida. Será que é A ou é B? Aí bota um pontinho do lado. Não me faz isso. Por quê? Porque quando você voltar,
O cérebro está cansado. Você pode ter posto ali que o bombeiro, o capitão bombeiro João da Silva esteve na Lua semana passada. Você vai marcar que aquilo está certo. Porque a mente está cansada, está condicionada. Ficou na dúvida, não marca nada. Volta depois e lê tudo de novo. Não bota pontinho. E a segunda, esse é o maior pecado de concurso público. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, revisa a prova. Acabei. Só pode sair com 3 horas. Eu fiz em 2 horas. Vou revisar minha prova. Ferrou. Aí tu começa a desmarcar uma, marca outra. Não, isso aqui está errado. Deixa eu botar para lá, vem para cá. Não faça isso, pelo amor de Deus. É igual isso aqui, é sangue frio. Olha, admite essa atuação. Tá lá na lei. Vamos embora. Outra. Passa. Vamos embora. Mas a gente não consegue. Nós somos seres humanos. Mas concurso público tem que ser assim. Viu que o negócio está escancarado, marcou e vai embora. Vamos para 18. Acabou. Esquece a 17. 18. Lembram quem é o conciliador e o juiz leigo, né? Que a gente leu agora há pouco, não lembra? Tem dúvida para marcar essa? Marcamos que letra? C, D, B, E, tá lá. Acabou. Benção, tchau. É fácil. Eu li. Eu já sei quem é o conciliador e quem é o juiz leigo. Eu já sei que um tem que ser advogado, o outro preferencialmente. Pode julgar, pode fazer, pode acontecer. Acabou, li a lei, entendi. Aí já é 9.099. Então, deixa eu voltar para cá. Então, vamos seguir em frente aqui. Artigo 18. Caberá pedido de, sublinha, uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direito material. E aí quem faz isso é a chamada TNU, Turma Nacional de Unificação. Então pode ser que no Rio de Janeiro a segunda instância, eu vou chamar desse nome, tenha um entendimento. Pode ser que a segunda instância de São Paulo, a turma recursal de São Paulo, tenha um outro entendimento sobre o mesmo assunto. Pode ser que em Minas a turma recursal pense igual ao Rio. No Espírito Santo está pensando igual São Paulo. A turma recursal da Bahia já tem uma terceira via. No Rio Grande do Sul estão seguindo São Paulo. No Ceará estão seguindo o Espírito Santo. Pronto, começou a desgringolar. Então, quando eu tenho o mesmo assunto, um direito material, e as turmas começam a divergir do entendimento, o processo tem que ir para a TNU, que é a Turma Nacional de Unificação. Então, essa Turma Nacional de Unificação vai bater o martelo. O entendimento é esse. E vocês não podem divergir. Eu não gosto de usar esse termo, mas é como se fosse um Tribunal Superior de Brasília, porque funciona em Brasília mesmo. Então, o TNU, ele lá em Brasília vai bater o martelo por um entendimento e todo mundo vai ter que seguir. Isso acontece muito em direito previdenciário, INSS. Então, vai para Brasília, o TNU bate o martelo e todos os juizados têm que seguir aquilo. Parágrafo 1º. O pedido fundado em divergência entre turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das turmas em conflito, sob a presidência de, sublinha, desembargador. Então aqui eu estou falando o seguinte, no Estado do Rio de Janeiro, eu tenho 3 turmas que estão tendo entendimento diferentes. Eu vou chamar um desembargador, e aí é a minha visão torta, é alguém que está com conhecimento superior, porque a turma aqui é só juiz. Então eu chamo um cara com entendimento melhor, e ele vai bater o martelo. Isso dentro do Estado do Rio, que não é TNU que eu acabei de falar. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo... eu não terminei de ler, né? Terminei? Tá. Parágrafo 2º. No
caso do parágrafo 1º, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas, sublinha, poderá ser feita por meio... Gente, de que ano que é a lei? 2009. Hoje tudo é por videoconferência. Então, choveu no molhado aqui. Parágrafo 3º. Quando as turmas de, sublinha, diferentes estados derem à lei federal, sublinha, interpretações divergentes, ou quando a, sublinha, decisão proferida estiver em, sublinha, contrariedade com súmula do STJ, o pedido será por este julgado. Então, se eu estou entendendo diferentemente do STJ, o que a lei está me dizendo? O STJ é que vai bater o martelo, e não a TNU. Então, se eu tenho um tema de repercussão nacional, que o STJ entende, e o meu tribunal está entendendo errado, quem vai decidir é quem? O STJ, e não a TNU. 19. Quando a orientação acolhida pelas turmas de uniformização, de que trata o parágrafo 1º do artigo 18, sublinha, contrariar súmula do STJ, a parte interessada, quer dizer, quem não ficou satisfeito, sublinha, poderá provocar a manifestação deste quem? O STJ, que dirimirá a divergência. Então, vou ter que peticionar para o STJ fazer o papel de fofoqueiro. Bota a mãozinha na cintura, aqui está filmando, né? Bota a mãozinha na cintura, bate o pezinho. O seu STJ, ele está fazendo diferente, você não vai tomar providência, não? É igualzinho a dona da vila. A dona da vila bota a mãozinha, a criança começou a fazer bagunça na vila, bota a mãozinha na cintura. Ô, dona Maria, seu filho está quebrando tudo aqui, dona Maria. É a mesma coisa. Vai lá, o interessado vai lá reclamar no STJ. Parágrafo 1º. Eventuais pedidos de uniformização fundados em questões idênticas e recebidos subsequentemente em quaisquer das turmas recursais ficarão, sublinha, retidos nos autos, aguardando o pronunciamento do STJ. Então, se eu estou tendo discussão que foi para o STJ, para tudo. Eu tive processos que ficaram parados 5, 6 anos, um monte de processo de PASEP, 6 anos parado, esperando vir uma decisão de Brasília. Para tudo, suspende tudo, fica aguardando uma decisão do STJ. Parágrafo 2º. Nos casos do caput deste artigo e do parágrafo 3º do 18, que é o entendimento das turmas diferentes, presente a plausibilidade, quer dizer, o direito é plausível, faz sentido, invocado e havendo, sublinha, fundado, receio de dano de difícil reparação, por exemplo, uma tutela de urgência, poderá o relator conceder, de ofício a requerimento do interessado, sublinha, medida liminar. Então, veja, medida liminar da tutela de urgência. Olha como é que o negócio deve estar cabeludo. Determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. Então, ele vai bater o martelo, cambada do Brasil inteiro, para tudo, porque eu vou decidir liminarmente essa tutela de urgência. Então eu vou antecipar tudo para resolver isso aqui. Um exemplo clássico disso, que não seria juizado, mas um exemplo clássico. A gente está brigando se vai se aposentar com 60 ou 61 anos. É 60 ou 61? É 60 ou 61? E agora é 63 a lei, agora é 61, 61, para tudo. Deixa eu resolver isso aqui. E desculpa, estou batendo na mão, eu me empolgo, desculpa. Então, o STJ vai chamar para ele e vai resolver de forma liminar que atenda a todo mundo. E aí bateu o martelo, todo mundo tem que seguir. Parágrafo 3º. Sublinha, se necessário, o relator pedirá informações ao presidente da turma recursal,
ou presidente da turma de uniformização. E nos casos previstos em lei, ouvirá o MP, no prazo de, sublinha, 5 dias. Então, se ele tem que tomar a decisão, chama todo mundo que está envolvido nessas disputas, as regionais e o TNU. Parágrafo 5º. Decorridos os prazos nos parágrafos 3º e 4º, o relator incluirá o pedido em pauta na sessão, com preferência sobre todos os demais feitos. Para tudo, porque eu vou julgar isso aqui. Sublinha, ressalvados, e o dia que o cara que faz a questão de prova vê isso aqui, os processos com, olha o que o tio Alexandre botou em negrito, réu preso, habeas corpus, mandado de segurança. Então, para tudo para eu julgar aqui. Não, mas olha só, para tudo não. O habeas corpus, o réu preso, o mandato de segurança continua correndo. Não vai suspender esses processos. Aí chegou uma decisão. Parágrafo 6º, sublinha, publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos, então aqueles processos todos que ficaram parados, serão, sublinha, apreciados pelas turmas recursais, que poderão exercer, sublinha, juízo de retratação. Então, o que ele está me dizendo aqui? Galera, olha só, agora aqui em cima, nós de Brasília, nós está entendendo isso. Para tudo, e eu vou fazer o meu juízo de quê que eu pedi para vocês sublinharem? Retratação, volta a sentença aí, não era bem isso. Ou os declararão, sublinha, prejudicados, se vincularem tese não acolhida pelo STJ. Então, ou eu vou reexaminar, ou eu digo que aquela tese está prejudicada, porque o STJ já decidiu. Acabou, Bessatião. Não adianta eu entrar na justiça brigando. Eu posso entrar com uma ação, isso aconteceu nos casos da gente de PASEP. Então eu entrava com uma ação dizendo que tinha que pagar desde 1973. E aí a turma em Brasília, o STJ, decidiu, não, é a partir de 76, quando mudou a lei. Então todos os processos que na inicial os advogados botaram em 1973, esquece, só vale os de 76, foram prejudicados. Acabou. Isso aqui eu não vou julgar. O STJ decidiu que é a partir de 76, não é 73. Então, quem entrou com um pedido de 73, dançou. É o que ele está me dizendo aqui. 20. Os tribunais de justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, sublinha, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processo e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário. Artigo 21. Sublinha, recurso extraordinário veio de um tribunal de justiça direto para Brasília. O recurso extraordinário, para os efeitos desta lei, será julgado e processado segundo estabelecido no artigo 19. E o que é o 19? O que a gente acabou de ler no tempo que ele vai ser examinado, os parágrafos 1, 2, 3 e 4 que fala da suspensão. Artigo 22. Isso aqui já era. Os juizados especiais públicos, sublinha lá, serão instalados no prazo de 2 anos. De que ano que é a lei? 2009. 2 anos de 2009 dá quanto? 2011. A gente está em que ano? (23) Os tribunais de justiça, sublinha, poderão limitar por até 5 anos, a partir da entrada em vigor dessa lei, de que ano que é a lei? 2009. 5 anos de 2009 dá quanto? 2014. A gente está em que ano? Para de ler, vamos embora. 24. Não serão remetidas aos juizados especiais da Fazenda Pública as, sublinha,
demandas ajuizadas até a data da sua instalação. Gente, se tivesse um processo de 2009 até aqui, se mata, né? Então, isso aqui, esquece. 25. Competirá aos tribunais de justiça prestar o suporte administrativo necessário para o funcionamento. Claro, eles que vão alocar os juízes, local, servidores. 26. O disposto no artigo 16 aplica-se aos juizados especiais instituídos pela lei. Bonito, legal. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas leis. Acabou, isso aqui já está em vigor desde 2009. Pessoal, 10 minutinhos para o recreio, merendar, ir ao banheiro, falar mal de mim. Quando for 8h20, a gente está recomeçando.